Naquela manhã de 28 de outubro de 2025, o Rio de Janeiro amanheceu em silêncio. Um silêncio estranho, denso, o tipo de silêncio que antecede o caos. Nas favelas do Complexo da Penha, helicópteros começaram a sobrevoar antes do nascer do sol. E antes que muitos conseguissem entender o que estava acontecendo, os primeiros disparos já ecoavam pelos becos. Era o início da maior operação policial da história do Rio de Janeiro. E o que viria nas horas seguintes marcaria o país inteiro. Centenas de viaturas, mais de 2.500 policiais mobilizados, o estado inteiro em alerta. E no fim do dia, 121 pessoas mortas. O que era para ser uma operação de cumprimento de mandados acabou se transformando em algo que muitos chamaram de massacre. Outros chamaram de justiça. Mas a verdade, como quase sempre, estava no meio desse fogo cruzado. Enquanto o noticiário estampava imagens de corpos e helicópteros, nas redes sociais surgia um nome que dividiria opiniões em todo o país: MC Oruan. Filho de um ex-líder do crime organizado, ele se tornou uma das vozes mais influentes das favelas cariocas. E quando decidiu falar, o Brasil parou para ouvir. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Pomena, mais conhecido como Oruan. Eu sou filho do Márcio, dos Santos Pomena. Do lado, um artista com voz e revolta. Do outro, um Estado tentando justificar a operação mais sangrenta da década. E no meio disso tudo, famílias inteiras destruídas. Mães chorando por filhos, comunidades aterrorizadas. Oruan argumentava que o favelado é o espelho da sociedade, que o crime não nasce nas vielas, mas nos gabinetes, nas câmeras de Brasília, nas mansões que bancam o tráfico e se escondem atrás de muros altos e políticos poderosos. A sociedade gosta de sangue, disse ele. Usa o bandido como vilão para esconder os verdadeiros criminosos, aqueles que nunca aparecem nas manchetes. As palavras ecoaram, mas logo veio a resposta. O secretário da Polícia Civil não esperou nem um dia para rebater. Em entrevista coletiva, ele afirmou que o policial é o herói e que quem optou pelo confronto foi neutralizado. Para ele não havia chacina, havia cumprimento da lei. Nós tínhamos 180 mandados de busca e 100 de prisão. Os nossos heróis estavam lá para proteger seu João, Dona Maria, o trabalhador que vive oprimido por narcoterroristas. Chacina é morte aleatória. O que fizemos foi uma ação legítima do Estado. E assim, o país se dividiu. De um lado, quem via a operação como necessária e heróica. Do outro, quem via violência e desumanidade. Enquanto isso, nas ruas da Penha, o medo ainda não tinha acabado. Moradores relatavam tiros isolados, casas invadidas e corpos ainda sendo recolhidos. Uma moradora, sem se identificar, disse: "Eles entraram atirando. Quem estava na frente caiu. Nem todo mundo era bandido, mas agora é tarde demais." As imagens aéreas mostravam dezenas de corpos sendo levados, enquanto helicópteros faziam varredura. Era uma cena de guerra. Mas a pergunta que ecoava em todo o país era: guerra contra quem? E é aí que entra o ponto central dessa história. Oruan dizia que essa guerra não é contra o crime, mas contra o pobre, contra o negro, contra o morador da favela. Quem vende arma para esses caras? Questionava ele. O Brasil não fabrica fuzil, então quem está lucrando com isso? Uma pergunta simples, mas que expõe uma ferida antiga. Porque a verdade é que os grandes responsáveis raramente aparecem nas operações. As favelas viram palco, mas o dinheiro, o poder e a estrutura estão muito longe dali. Nas mansões, nos escritórios, nos mesmos lugares onde decisões são tomadas e onde o silêncio vale mais do que a vida. Enquanto a opinião pública se dividia, a tragédia ganhava contornos políticos. Houve quem aplaudia o golpe histórico no crime organizado e houve quem chorou por mais uma geração de jovens mortos, sem julgamento, sem defesa. Na internet, hashtags tomaram conta das redes. Hashtag Operação ou Massacre. Hashtag Justiça na Penha. Hashtag Oruan tem razão. E cada uma delas mostrava o tamanho da ferida aberta. Conforme as horas passavam, o Rio de Janeiro se tornava o centro das atenções do mundo.
Imagens de helicópteros blindados e corpos alinhados na rua viralizavam nas redes. Era uma cena de guerra. Mas a pergunta que ecoava em todo o país era: guerra contra quem? E é aí que entra o ponto central dessa história. Oruan dizia que essa guerra não é contra o crime, mas contra o pobre, contra o negro, contra o morador da favela. Quem vende arma para esses caras? Questionava ele. O Brasil não fabrica fuzil, então quem está lucrando com isso? Uma pergunta simples, mas que expõe uma ferida antiga. Porque a verdade é que os grandes responsáveis raramente aparecem nas operações. As favelas viram palco, mas o dinheiro, o poder e a estrutura estão muito longe dali. Nas mansões, nos escritórios, nos mesmos lugares onde decisões são tomadas e onde o silêncio vale mais do que a vida. Enquanto a opinião pública se dividia, a tragédia ganhava contornos políticos. Houve quem aplaudia o golpe histórico no crime organizado. E houve quem chorou por mais uma geração de jovens mortos, sem julgamento, sem defesa. Na internet, hashtags tomaram ponta das redes. Hashtag Operação ou Massacre, hashtag Justiça na Penha, hashtag Oruan tem razão. E cada uma delas mostrava o tamanho da ferida aberta. Conforme as horas passavam, o Rio de Janeiro se tornava o centro das atenções do mundo. Imagens de helicópteros blindados e corpos alinhados na rua viralizavam nas redes. Era uma cena de guerra. Mas a pergunta que ecoava em todo o país era: guerra contra quem? E é aí que entra o ponto central dessa história. Oruan dizia que essa guerra não é contra o crime, mas contra o pobre, contra o negro, contra o morador da favela. Quem vende arma para esses caras? Questionava ele. O Brasil não fabrica fuzil, então quem está lucrando com isso? Uma pergunta simples, mas que expõe uma ferida antiga. Porque a verdade é que os grandes responsáveis raramente aparecem nas operações. As favelas viram palco, mas o dinheiro, o poder e a estrutura estão muito longe dali, nas mansões, nos escritórios, nos mesmos lugares onde decisões são tomadas e onde o silêncio vale mais. Juan dizia que essa guerra não é contra o crime, mas contra o pobre, contra o negro, contra o morador da favela. Quem vende arma para esses caras? Questionava ele. O Brasil não fabrica fuzil, então quem está lucrando com isso? Uma pergunta simples, mas que expõe uma ferida antiga. Porque a verdade é que os grandes responsáveis raramente aparecem nas operações. As favelas viram palco, mas o dinheiro, o poder e a estrutura estão muito longe dali, nas mansões, nos escritórios, nos mesmos lugares onde decisões são tomadas e onde o silêncio vale mais do que a vida. Enquanto a opinião pública se dividia, a tragédia ganhava contornos políticos. Houve quem aplaudia o golpe histórico no crime organizado e houve quem chorou por mais uma geração de jovens mortos, sem julgamento, sem defesa. Na internet, hashtags tomaram conta das redes. Hashtag Operação ou Massacre, hashtag Justiça na Penha, hashtag Oruan tem razão. E cada uma delas mostrava o tamanho da ferida aberta. Conforme as horas passavam, o Rio de Janeiro se tornava o centro das atenções do mundo. Imagens de helicópteros, blindados e corpos alinhados na rua viralizavam nas redes. Era uma cena de guerra. Mas a pergunta que ecoava em todo o país era: guerra contra quem? E é aí que entra o ponto central dessa história. Oruan dizia que essa guerra não é contra o crime, mas contra o pobre, contra o negro, contra o morador da favela. Quem vende arma para esses caras? Questionava ele. O Brasil não fabrica fuzil, então quem está lucrando com isso? Uma pergunta simples, mas que expõe uma ferida antiga. Porque a verdade é que os grandes responsáveis raramente aparecem nas operações. As favelas viram palco, mas o dinheiro, o poder e a estrutura